Obrigada, Senhor, por eu estar aqui nesse momento. Senhor, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que possamos estar passando esta palavra. Que o Espírito Santo dirija o irmão André, que cada palavra que ele disser, que venha a ser conduzida pelo Senhor Espírito Santo, e que cada pessoa que ouvir venha compreender que esta palavra é a palavra que liberta, a palavra do amor e da graça de Deus. Amém. Abençoado de Deus com toda sorte de bênção nas religiões celestiais. Abençoados. O dízimo era para os sacerdotes levíticos. Sacerdotes levíticos. Então, nas igrejas hoje, as pessoas dizem que, eu sou levita. Aí você vai ver, mas é levita. Nas igrejas hoje não tem sacerdote. Nem pode ter. Porque estamos no tempo da graça. E no tempo da graça não tem sacerdote, não tem profeta. O que você faz na igreja? Eu toco música. Abençoados, é só uma palhinha, sabe? Não é o nosso estudo, não. Só tô uma palhinha só para esclarecer um abençoado que me perguntou isso. Abençoado, levitas são de uma tribo descendente de Levi, filho de Jacó, que é uma tribo diante das 12 tribos de Israel. Essa é uma tribo de sacerdote, é uma tribo, de pessoas escolhidas por Deus para cuidar das coisas de Deus. Era na tenda quando eram nômades, depois foi no templo quando foi construído o templo. Não é? O levita não é músico, levitas são sacerdotes. E o dízimo era para ser pago para os sacerdotes levitas. Os pastores da sua igreja pagam o dízimo para vocês? Não, né? Tá bom, então já está explicado, né, abençoados? Ouça a graça de Deus, ouça meus estudos e você aprenderá corretamente o que a palavra diz, sem mentira, sem falha, sem esconder nada, não é? Esse é o MNGP, eu sou o irmão André, esse é o título desse estudo, o dízimo era para o sacerdote levítico. Primeiro mando meus agradecimentos a todos os irmãos do grupo do WhatsApp, do nosso Facebook, do nosso blog e do nosso canal de YouTube. Repito, se inscreva, abençoados. Envie pessoa para se inscrever no nosso canal. Dê um like nos nossos vídeos para o conhecimento da graça de Deus chegar a mais pessoas, pois não é só eu que prego a graça. Existem muitos irmãos abençoados que estão pregando a graça por aí. Amém? Os dízimos eram pagos pelo povo de Israel para os sacerdotes levitas. Mas por quê? Porque os sacerdotes não tinham terras. Como a palavra diz, Deus diz que eles não teriam heranças, eles não teriam terras, amém? Para plantar. Então os dízimos era para manter os sacerdotes. Como ele não tinha terras para plantar, os dízimos que vinham do povo de Israel, das outras tribos, era para manter essa tribo, que elas eram só para manter as coisas de Deus, manter o templo e nas coisas sagradas de Deus, né? Está no livro de Levítico 23:30. Vamos começar a ver
um pouco sobre essa história. Levítico 23:30 começa assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. No tocante, todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do pastor, quer dizer, tudo que for pastoreado, todos os animais que for pastoreado, né, inclui aí ovelha, vaca, boi, tudo que pode ser pastoreado, o dízimos desses animais será santo ao Senhor. Será para ser entregue, né, na casa do Senhor. Está bem claro, né, abençoados? Os dízimos eram sementes, frutos, também gados, ovelhas e etc. Em Números, as escrituras começam a nos mostrar que Deus chama Arão e seus filhos para o serviço da tenda do Senhor. Arão e seus filhos foram chamados para ser os sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote na época de Moisés, né? Para o serviço da tenda do Senhor. Por que tenda? Porque nessa época não havia ainda o templo. Número 18:6 começa dizendo assim: e eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas. Os irmãos de quem? Dois sacerdotes que também eram levitas, do meio dos filhos de Israel, no meio de outras tribos. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. O dízimo era para ser dado aos levitas. Quem são os levitas? Eram os filhos de Levi, filho de Abraão. A partir de Levi nasceu a família dos sacerdotes levíticos. Na época de Moisés, né, que era também da mesma família dos sacerdotes, o seu irmão Arão, né, foi o sumo sacerdote escolhido por Deus para trabalhar com os filhos deles, com os filhos dele, né, e com outros irmãos levitas na tenda do Senhor. Número 18:19 diz: 19. Abençoados, com o tempo você pega esse estudo, ouve de novo e releia nas suas Bíblias junto aí. Então, número 18:19 diz: todas as ofertas alçadas das coisas santas, quer dizer, alçadas, tudo aquilo que sobrar daquelas ofertas que os israelitas pagavam para os sacerdotes, eram muitas, então havia sobras, né? Por isso fala alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Tem dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Não está dizendo aos povos egípcios, aos povos romanos, aos americanos, aos brasileiros, mas aos filhos de Israel, para dar a Arão e seus filhos por estatuto perpétuo até que o sacerdócio levítico durasse. Amém, abençoado? Então não é obrigação dos evangélicos pagar dízimo, dos católicos pagar dízimo, ou de qualquer outra religião que paga dízimo. Amém? Mas a obrigação que Deus deu aos israelitas para manter os sacerdotes, e aquelas alçadas, quer dizer, a sobra daquilo, era para dar para as viúvas e para os órfãos, que seus maridos morriam na guerra, também para os estrangeiros que viviam no meio deles, que às vezes viviam no meio deles, ajudando alguma coisa, apoiando, né, em guerra, né, aliados, né, vamos dizer assim que é mais fácil. Então isso era para os israelitas, perpétuo, até que o sacerdócio levítico durasse. Hebreus 7:12 diz: pois mudando-se o sacerdócio, é necessário que se faça também
mudança da lei, ou seja, o sacerdócio levítico perdeu a validade quando entrou o sacerdócio de Melquisedeque, o qual Cristo é o nosso sacerdócio eterno. 13. Porque aquele, se referindo a Jesus, de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, a tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Então na tribo de Judá não tem altar, então não é necessariamente ter templo. Então alguém aí faz templo e diz servir a Cristo, bom, está criando uma nova crença, mas não tem base bíblica nenhuma, não tem base na Escritura e muito menos no Evangelho. Então esses sacerdotes que tem por aí nesses falsos templos não estão dentro das Escrituras, não faz parte das Escrituras, não faz parte do Evangelho, está totalmente fora, né, do contexto bíblico. Amém, abençoados? Então, tá bem claro aqui, visto ser manifesto que o nosso Senhor, que é Jesus, procede da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote, porque somente a tribo de Levi foi escolhida para essa função sacerdotal. Amém, abençoados? Então, em Números 18, 21, diz assim: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança. Então, aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos da igreja do Brasil, das igrejas dos Estados Unidos. Não, tenho dado os dízimos, todos os dízimos de quem? De Israel. Aos filhos de Levi, aos sacerdotes, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, ou seja, se referindo ao trabalho nas coisas de Deus, na tenda, até então, depois no templo, quando foi construído, o ministério da tenda da congregação. Ele está dizendo que o dízimo que os israelitas davam aos levitas era em troca do trabalho, né, pelo ministério que executavam no templo, o trabalho nas coisas de Deus, o ministério da tenda da congregação. Entenderam? Quem dava os dízimos, abençoado? Era somente obrigação dos israelitas. Não há obrigação nenhuma a vocês, católicos, evangélicos, mas aos filhos de Israel, porque eles não tinham terras para plantar. Suas obrigações na tribo era cuidar da tenda do Senhor, das coisas relacionadas, né, ao culto do Senhor, como era usado no pacto da lei. Assim como foi na tenda, foi também depois que o templo foi construído, porque nesse tempo era nômade, em rumo à terra de Canaã, como foi prometida. E cada parada que o Criador mandasse que eles ficassem, se os animais não aguentassem, ele ensinou para que eles vendessem, usassem esse dinheiro para vender, para que os animais não morram, não percam. Então ele vende, a pessoa usa como alimento, né? Tá, Deuteronômio 14, 25, 26. 25 diz: então vende-os e ata o dinheiro na igreja, na mão do pastor, na mão do tesoureiro, não abençoados. Vende-os e atas o dinheiro na tua mão, e vai ao local que o Senhor, né, escolher, o teu Deus te escolher. Lugar que escolher significa ir e comprar dentro da tribo de Israel, e nunca fora, nunca com estrangeiros. Eles não podiam se misturar, não podiam comprar coisas de estrangeiro, porque muitas vezes eram sacrificadas a ídolos e era contra a lei de Deus. 26. E aquele dinheiro dará por tudo que desejar o Senhor, desejar a igreja, desejar o pastor, não, abençoado. Aquele dinheiro dará por tudo que desejar a tua alma.
Gaste o seu dinheiro em tudo o que quiser desejar a sua alma, seja por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir, tudo que desejar, tudo que quiser a tua alma. Aquele dinheiro é para ser usado para o seu agrado, ao agrado físico da sua alma. Coma perante o Senhor teu Deus e alegraste tu e tua casa. Comer perante o Senhor é comer em agradecimento ao Senhor, tu e tua casa. Então, o dízimo eles não davam alimentos porque não existia dinheiro. Existia dinheiro, mas isso não era importante. Mas eles eram nômades, como é que eles tinham dinheiro? Eles fizeram dinheiro para eles lá. Tinha uma moeda entre eles lá que eles usavam. Mas nunca vi isso nos filmes. Nos filmes você nunca viu muita coisa, né? Então a dízima dessa lavoura ou dessa criação era para dar para os sacerdotes. Para manter o sacerdote vivo, ele teria que comer. Ao sacerdote e a todos aqueles que trabalhavam no templo, porque eles não tinham terra para plantar. O serviço deles era cuidar do templo. A tribo de Levi nunca teve terra, porque eles eram a tribo de sacerdotes para cuidar do templo. Então o povo de Israel, quer dizer, os irmãos dele, que eram 12 tribos, as outras tribos tinham que plantar, criar animais e a 10ª parte das dízimas dessas plantações, dessas criações desses animais, era para ajudar a manter o sacerdote e todos aqueles que trabalhavam no templo. E o sacerdote tinha que repassar aquilo para os trabalhadores do templo, também para a 10ª, o dízimo da dízima que a Bíblia fala, era para ajudar os órfãos e as viúvas, que às vezes eles saíam em guerra e os seus maridos morriam, deixavam crianças órfãos, viúvas, então tinha que ajudar a viúva, ajudar os órfãos. Se tivesse algum aliado estrangeiro no meio, ajudar o estrangeiro, pagar os trabalhadores do templo. Tá me entendendo, abençoado? É bem claro, abençoados. Não entende quem não quer. Então, se não paga dízimo, não deixe ninguém cobrar você porque você não paga dízimo. Porque hoje, no tempo da graça, não existe templo. Se não existe templo, então você não tem local para levar esse dízimo, porque era para levar a casa do Senhor, como a Bíblia ordena. A casa do Senhor era o templo, que foi destruído no ano 70. Estão me compreendendo? Essa é a sabedoria, essa é a revelação que Deus traz para te livrar do cativeiro da mentira, do cativeiro das falácias religiosas, para livrar os oprimidos e os cativos da mentira. Amém, abençoados? Essa sabedoria, fico por aqui, graça e paz.